Graça e a paz do Senhor, amém, amados? Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 66, versículo de 9 a 12. Salmos 66, capítulo de 9 a 12. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Esse é um salmo de Davi, que diz assim: ao que nos conserva em vida, e não consente que os nossos pés revalem. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina cargas pesadas, nos colocaste nas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, meu Deus, por mais uma noite na tua presença. O salmista aqui, Senhor Deus, nos fala, Senhor Deus amado, que o Senhor, ó Pai, nos prova, Senhor Deus amado, de muitas lutas, de muitas maneiras, mas no fim, Senhor Deus, o Senhor nos traz a um lugar de abundância, um lugar de paz, um lugar de alegria no Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nós queremos aqui te agradecer, Pai, pois não existe um lugar melhor do que o que o Senhor está nos dando nesse momento. No teu reino, Senhor Deus amado. Reino esse, Pai, que não é de comidas nem de bebidas, Pai, mas de paz, de justiça e de alegria no teu Espírito Santo. Paizinho do céu, recebe os nossos louvores e a nossa adoração, Senhor Deus. Eu te agradeço, meu Deus, por este culto, Senhor Deus amado, pela oportunidade, meu Deus, de te cultuarmos de maneira racional, de te adorarmos em espírito e em verdade, Paizinho. Eu te agradeço, te louvo e te peço, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém, amém e amém. Vamos louvar o Senhor, amados. Glória a Deus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus desistiu de mim, sua destra me sustenta.
seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. A sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir, que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Tem Deus que cuida de mim em cada detalhe. Tem Deus que já fez em mim. Livram-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou-me
Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou o dia azul, o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos faz bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo,
parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Da tua vergonha, Deus vai te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Nada de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar e a sua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Irmãos, nesse momento eu convido os irmãos a fechar os seus olhos e entrar na presença do nosso Deus. Seja Comece a ministrar uma palavra de amor, de paz e alegria do Espírito Santo. seja o domínio. Peça que o reino de Deus venha sobre vós. Que Ele comece a reinar sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Seja a honra, a
séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, todo domínio, seja o domínio, séculos dos séculos.
Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por esse momento de adoração, esse momento de comunhão. Amados, hoje à tarde nós fomos ali para o monte orarmos, eu, o pastor Rodrigo, da Efraim, e o pastor André. Estivemos ali orando pelo município, por essa cidade, pelas nações, pelas nossas igrejas. E como isso é maravilhoso. Vermos ali alguns pastores unidos em prol, que Deus ele esteja nos abençoando, nos guardando nesse momento de tanta instabilidade emocional. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Oremos. Senhor meu Deus, graças te damos, Pai. Pois o Senhor tem colocado, meu Deus amado, essa esperança eterna no meu coração, Senhor Deus, que consiste, meu Deus, em te amar, em te buscar, em te adorar, Senhor Deus, em confiar e descansar em ti, Pai. Vem, Senhor, meu Deus amado, nesta noite, me usa, Senhor Deus, como instrumento teu. Me dá humildade, Senhor Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá conhecimento, Senhor Deus amado. Me dá uma palavra, uma mensagem que venha de encontro a cada coração, Senhor Deus amado. De cada irmão que está nesse momento necessitando, Senhor Deus, de uma palavra ardente, Senhor Deus amado. Que está tendo sede, meu Deus, sede e fome de Ti, Senhor Deus amado. Paizinho, vem, Pai, e supre, Senhor Deus amado, a necessidade de cada um dos irmãos que estão sedentos, meu Deus, pela Tua palavra nesta noite. Eu te peço, meu Deus amado, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a palavra de hoje, ela nos ensina no que consiste a minha segurança, no que consiste descansar no Senhor, e no que me baseia a ter tanta certeza da graça de Deus, do favor de Jesus na minha vida. E aqui eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 9, para nos acompanhar. Mas no versículo 1 que diz assim, e hoje nós vamos falar das duas alianças. A primeira aliança, que foi a aliança que Deus fez com um povo específico. A primeira aliança ela foi feita para os judeus, especificamente pela descendência de Abraão. Através de Moisés, foi feita essa primeira aliança que é a lei. Amém? E também vamos falar da segunda aliança que é a graça. E por que nós estamos tão seguros em Jesus? Por que nós não temos que viver com medo, com temor, né? Mesmo num momento como esse, nós temos que descansar e esperar no nosso Deus. Diz assim, versículo 1. Ora, a primeira aliança tinha ordenança de culto sagrado. Ou seja, era um culto racional a Deus Todo-Poderoso no céu. Mas, aí diz assim, e também um santuário terrestre. Mas o santuário a que se fazia esse culto, ele era terrestre, de coisas terrenas, de pessoas humanas e com coisas humanas palpáveis. Tabernáculo. Na primeira parte estavam o candelabro, a mesa, os pães da procissão, e a esse se chama o santo lugar. Nós estamos falando aqui de como foi feito a primeira aliança, que é a aliança de Deus com o povo de Israel, com o povo judeu, que era a lei. Aí aqui Deus, o livro de Hebreus,
ele nos fala de como era todo esse processo. Foi preparado um tabernáculo, e na primeira parte desse tabernáculo, ou seja, no primeiro espaço ali, estava o candelabro, a mesa, os pães da procissão. E esse lugar, esse compartimento desse tabernáculo era chamado o Santo Lugar. Depois, que era o segundo compartimento, onde estava o véu e estava o tabernáculo, que se chama esse lugar o Santo dos Santos. E esse lugar tinha um altar de ouro, né, do incenso, e a Arca da Aliança, onde o povo de Israel levava para as guerras, né? Estava ali a Arca da Aliança, simbolizando esta aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro, que continha um maná, e estava também a vara de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés, aquela varazinha que brotou, né? Quando Deus ele chamou cada representante de todas as tribos, inclusive Arão era o representante da tribo de Levi, e em quem brotasse ali ia ser o sumo sacerdote, né? Provando ali a vocação de Arão para aquele chamado específico de sumo sacerdote da tribo de Levi. Aí diz também que estava ali a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança, contendo ali os 10 mandamentos, a lei. Ali estava a aliança, ali as 2 tábuas mostrando os mandamentos, os 10 mandamentos, os quais Deus passou, né, para Moisés. Amém? E sobre essa arca estavam os querubins que davam glória e com a sua sombra cobriam o propriatório. E dessas coisas não falaremos agora, diz a palavra do Senhor. Versículo 6. Ora, estando essas coisas preparadas continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço. Nesse primeiro compartimento entravam os sacerdotes para fazer o sacrifício. Amém? Mas no segundo compartimento, no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote, e era uma vez por ano, e não sem sangue. Ele levava ali o sangue para oferecer a si mesmo e pelos pecados e a ignorância de todo o povo. Então aqui vejamos, uma vez por ano, nesse tabernáculo, nesse segundo lugar, nesse segundo ambiente, o sumo sacerdote levava o sangue e ali ele fazia esse sacrifício pelos pecados dele e o pecado de todo o povo, para que o pecado de todos os judeus. Amém? E assim era a primeira aliança, que era a lei. E todo ano era a mesma coisa, até que Deus chega e diz assim: olha, eu estou cansado de tanto sangue, de tanta gordura, é melhor obedecer do que sacrificar. O povo todo ano continuamente pecando e mandando sangue, mandando gordura, sacrificando, né? Quem tinha muito dinheiro, muito numerário, sacrificava ali um boi, um novilho, né? Quem tinha mais ou menos, sacrificava ali um bode. E quem tinha pouco dinheiro, sacrificava um casal de pombinho. Mas essa aliança, que era a lei, ela não era uma aliança definitiva. Ela não era uma aliança perfeita. Ela apenas era uma aliança provisória. Projeto perfeito para o seu povo. E Deus já tinha preparado e já tinha profetizado, já tinha mandado, já tinha através de Isaías e de muitos outros falado do sacrifício de cruz de Cristo, que ele ia mandar o seu filho para se sacrificar por nós, amém? Aí vamos aqui para o versículo 11, para entendermos agora sim essa segunda aliança, que é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 11 diz assim: mas Cristo, nosso Senhor e Salvador, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens
já realizado por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação. Primeiro, o tabernáculo que Jesus veio, ele é um tabernáculo feito por Deus. Amém? E Jesus aqui, nessa segunda aliança, ele se apresenta como um sumo sacerdote e também se apresenta como o próprio sacrifício. E esse tabernáculo, todo invisível aos olhos humanos, mas visível e palpável aos olhos de Deus, ele é um tabernáculo todo espiritual, que Deus, em que Jesus, ele é o sumo sacerdote, que apresenta esse sacrifício, ele é o próprio sacrifício, que é o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo, e ele é o próprio Deus que recebe o sacrifício dele, para ele. Por isso, como diz aquela canção, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? E ele diz assim, e não por meio de sangue de bode. O sacrifício perfeito já não foi feito por sangue de bode, nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. No próprio sangue de Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, no santo lugar, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. O que nós aprendemos nessa noite é que essa segunda aliança, uma aliança perfeita que Jesus fez conosco, que é a graça de Deus, quando Jesus ele faz esse sacrifício de sangue, ele sendo o Cordeiro que se sacrifica por nós, esse sacrifício ele é perfeito e ele tem uma redenção eterna. Ele não é mais um sacrifício provisório como o sacrifício da lei, que durava um ano, e todo ano ele precisava ser renovado. Mas Jesus, esse sacrifício dele, ele é um sacrifício eterno, não precisa ser feito de novo. E aí Deus, ele perdoou todos os meus pecados e os teus, os de ontem, os de hoje e os de sempre. Amém? Aí ele diz assim, olhe, se a aspersão do sangue de bode, de touro e das cinzas de um novilho santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, ele estava falando que na lei, naquela primeira aliança, né, se o sangue de bode e o sangue de novilho, ele santificava, funcionava na purificação da carne, dos pecados de muitos ali, aí ele diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Aí o que esse sacrifício fará? Ele diz assim, purificará a nossa consciência de obras mortas, porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. As nossas obras, elas estavam mortas, porque quando Adão pecou, morremos todos, toda a geração morreu com Adão. Nós temos que entender que quando Adão morre, com ele morre toda a geração, todo humano, todo projeto inicial em Adão morre. E precisa sim de um outro Adão que é Cristo, aqui como eu costumo dizer, o Filho que deu certo, o Filho da obediência, que vem com um propósito e cumpre esse propósito, que o propósito que Jesus veio, ele veio com um propósito real, ele diz, ele veio para fazer esse sacrifício, e ele cumpriu a missão com perfeição, e tomou as chaves de Satanás, e hoje nós somos mais, e aí ele diz assim, quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno que se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, ele nos dá uma nova consciência, ele nos faz uma nova criatura. Morre o velho homem e nasce em nós uma velha criatura, dessa mentalidade não mais humana, mas Cristo em nós. Muitas vezes na igreja, quando eu comecei a pregar, pedindo que os irmãos pedissem e orassem pela mente de Cristo, que a mente de Cristo é nossa herança, é nosso direito, é exatamente isso. Uma mente é a mentalidade de Cristo em nossa vida, onde nós possamos viver as virtudes
de Jesus, fazendo o que ele fez, andando como ele andou, sendo conduzido pelo Espírito Santo. É isso que ele diz. Antes as nossas obras eram mortas, porque nós vivíamos em Adão. Mas hoje sim, as nossas obras são obras vivas, porque a nossa mente, o que nos conduz é Cristo. A nossa mente é a mente de Cristo que está sobre nós e o Espírito Santo nos conduzindo, nos fazendo para servirmos a Deus com obras vivas. Aí ele diz, por isso Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Olha, amados, quando eu digo que Jesus é o mediador de uma nova aliança, essa aliança é direta com Deus. Às vezes nós, quando uma coisa, nós muito vamos pedir ao nosso Deus, em nome de fulano, de cicrano, usando intercessores entre você e ele. Quem foi que fez o sacrifício de cruz? Quem foi que morreu por ti? Quem foi que derramou o sangue? Quem foi que fez a aliança? Quem é o Cordeiro perfeito? Foi ele. É ele que está conectado a Deus. É ele que nos pode dar essa conexão direta. Não pode. Você não pode, de maneira nenhuma, pedir a Deus no nome de outras pessoas, de santos, de profetas, de pastores, de seja quem for. Você tem que pedir no nome de Jesus. E Deus disse que Jesus é a aliança entre você e Deus. Todo o teu pedido, tudo que tu pedires, tudo que tu agradecer a Deus, agradece em nome de Jesus. Porque Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança. Para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamos recebam a promessa da herança eterna. Vamos lá para nós entendermos isso. Por isso, Jesus, ele é o mediador da nova aliança. Jesus, para que, intervindo a morte, como Jesus fez, nos dando a vida, ele remisse os nossos pecados. O que é remir? É perdoar os nossos pecados que havia sobre a primeira aliança. Na primeira aliança, os nossos pecados, eles não são uma forma de remediação. Todo ano precisavam os pecados ali haver aquele sacrifício anual. Mas Jesus não. O sacrifício da graça de Deus sobre a nossa vida, o pecado, Jesus, ele é o nosso redentor, ou seja, ele nos comprou com o seu sangue e depois de comprados, nós fomos perdoados. Ou seja, ele nos comprou com que preço? Não foi com ouro, nem foi com dinheiro, mas foi com o sangue precioso de Jesus. Então ele nos comprou. E aí, antes nós éramos escravos de Satanás e ele nos comprou. Mas aí sabe o que ele fez? Ele nos escravo. Ele nos perdoou os pecados e nos fez o quê? Ele nos comprou e nos perdoou os pecados. Ou seja, ele nos perdoou todas as nossas dívidas. Amém? Que havia sobre a primeira aliança. Aí, para que a gente possa entender todo esse processo, versículo 16 diz algo lindo, eu gosto muito disso. Presta atenção para você entender e tome posse disso. Diz assim, onde há testamento, o que é o testamento? Olha, o testamento que Jesus está falando é do Deus, no Velho Testamento, e o Novo Testamento, que é o Novo Testamento, que é a graça. Então, a primeira aliança foi no Velho Testamento, para os judeus. E a segunda aliança, segundo o Testamento, é o Novo Testamento que está aqui conosco, que são os evangelhos, as epístolas e todos os demais livros. Vamos lá, preste atenção. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Ou seja, quando um homem ele deixa alguma coisa testada ali, deixa um testamento para alguém, aquele morre. Enquanto ele tem idade nenhuma. E Deus, Jesus, ele nos deixou um testamento. E do testamento, que é o Novo Testamento, ele nos deixou
todos os nossos direitos, toda a nossa herança, o que é nosso de direito. Amém? Mas o testamento, ele não tinha valor enquanto não morresse. Por isso era necessário que o quê? O testador morresse. Versículo 17. Porque um testamento só é confirmado onde houver o quê? Morte. Por isso foi necessário que Jesus morresse. Para que o testamento, a graça, o segundo testamento, que é a segunda aliança, ela tivesse o quê? Validade. E hoje o que vale nas nossas vidas é a segunda aliança. Aí diz assim, porque um testamento só é confirmado onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Você já ouviu falar que alguém indicar uma herança quando o testador, ou seja, alguém que deixou para estar vivo? Pode? Não pode. Então, ele só tem validade quando o testador morre. E Jesus morreu por mim, por ti, derramou o seu sangue e deixou o Novo Testamento aqui, o testamento, contendo todos os nossos direitos, o que é nosso direito, o que é nossa herança. Inclusive, que nós podemos ter é a mente de Cristo, é direito nosso, é nossa herança. Está escrito no Evangelho, está escrito no Novo Testamento, no testamento que Jesus deixou para nós. E diz assim, versículo 18, é por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Lembra que a primeira aliança, a lei, ela foi feita com sangue, sangue de bode, sangue de novilho, sangue de touro, mas foi feito com sangue. E a aliança também foi feita com sangue, mas com sangue do Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo, que é o sangue de Jesus. Que esse sim é uma aliança eterna, que perdoou os teus pecados por toda a eternidade. A remissão dos nossos pecados não é um anual, não. Nós não precisamos fazer de novo esse sacrifício. E Jesus não precisa morrer por ti todo ano, não. Ele já morreu há 2020 anos atrás. E quando ele morreu, ele derramou sobre nós toda a sua graça, toda a sua glória, todas as suas promessas, todas as suas bênçãos. Deixou um testamento, deixou herança. E eu recebo aqui em nome de Jesus. Aí ele diz assim, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, estou falando da primeira aliança agora, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e expeliu tanto o próprio livro como em todo o povo. Ele derramou o sangue ali, começou a expegir o sangue de touro, ali em todo a cerimônia e também no povo, para que essa fosse feita, selada em sangue. Mas aí, amado, essa aliança, que é a primeira aliança, que é a lei, ela era provisória, ela era perfeita? Não. Dizendo este é o sangue da aliança que... Sim, vamos lá. Mais versículo 20. Dizendo, esse é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Isso Moisés falando. Semelhantemente, expeliu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Ele foi lá e derramou sangue por todo o tabernáculo e por todos os elementos que haviam ali dentro do tabernáculo, no santo dos santos, no santo lugar, no santo dos santos. E quase todas as... Sem derramamento de sangue, não há remissão. Ou seja, sem derramamento de sangue, não há remissão, ou seja, perdão de pecados. Aí vejamos, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a ele. Lembra que eu disse assim, olha, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, né? Que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, os projetos de Deus são maiores que os nossos. Então, também, amado, os elementos do sacrifício de Deus, o sacrifício foi feito por coisas humanas, né? Ele diz assim, olha,
Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, né? As figuras ali de dentro do tabernáculo fossem aspergidas ali por... Mas o sacrifício celestial no tabernáculo, ele tinha que ser feito com sangue superior, a sangue de Senhor. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício superior a esse. Então, nós estamos falando aqui que Deus, ele tinha agora uma segunda aliança perfeita, não está. Ele precisa de um sangue perfeito. O sangue de bode, o sangue de ouro, não está no tabernáculo celestial. Porque as coisas de Deus são maiores do que as nossas coisas. Como é que um sangue podia purificar, né? As coisas celestiais? Era impossível. Era necessário um sacrifício de um sangue perfeito, que é o sangue de Jesus. Pois Cristo não entrou em santuário feito, versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face um sacerdote, sacrifício a Deus. Amém. Fazendo agora essa segunda aliança por mim e por ti, uma aliança eterna. Por isso que nós estamos tão seguros, porque Jesus, ele não nos perdoou os pecados, nossos pecados da eternidade, ele nos escolheu mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote. Ele diz que o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos todo ano, para fazer aquele sacrifício anual. Mas Jesus não. Apenas uma vez. Amém? Apenas uma vez. Ele veio e derramou o seu sangue e fez o seu sacrifício. Diz assim, nem também como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou. E destruiu o pecado. O sacrifício de Jesus na cruz, ele aniquilou, não existe mais. Amém? Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Repita comigo, você que está me ouvindo. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele pagou o preço por mim e por ti. Ele derramou o sangue do sacerdote e como o próprio sacrifício do Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Então nenhuma condenação há. Por quê? Porque ele comprou-me, ele é o meu redentor, ele me comprou com o sangue dele e depois ele me remissou porque ele perdoou os meus pecados. Por isso que nós temos que entender que a graça de Deus sobre a nossa vida ela é perfeita. O primeiro sacrifício, a lei, ele era imperfeito, mas a graça não. A graça de Deus sobre a nossa vida, ela é perfeita. Amém? E por isso nós temos que viver isso, seguros desse Deus que está conosco, seguro de Jesus na nossa vida, que é um Deus poderoso, um Deus Emanuel, que está presente, que está sempre presente nas nossas vidas, caminhando conosco, vivendo em nós, nos abençoando, nos guardando, nos ensinando, nos capacitando. Tome posse da presença de Deus na tua vida. Deixe de ficar com medo. Medo não é coisa de Deus. Se encha com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós somos corajosos, firmes e constantes na palavra de Deus, andando com coragem, firmes no Senhor. Amém?
e diz assim: e como aos homens que está ordenado morrer uma só vez. Amados, nós nascemos uma vez e morremos uma só vez. Ele diz assim: e como os homens que está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, Cristo oferecendo-se 10 vezes, é isso? Não. Jesus, ele se ofereceu apenas uma vez, para levar os pecados de muitos. Muitas pessoas acham que Jesus, ele veio para levar os pecados todos. A Bíblia não mente. Olhe para a sua Bíblia. O que é que diz? Assim também, oferecendo-se uma só vez, para levar o pecado de muitos. Jesus, ele veio para levar o pecado de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ou seja, ele veio para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Ele disse que foi preparar lugar para cada um de nós. E nós temos que viver essa esperança eterna com ele. Então, amados, nessa noite eu tive que falar de toda essa aliança, de todo esse sacrifício de cruz, de toda essa primeira aliança que não é perfeita, que foi feita para os judeus, para a descendência de Abraão em carne. Agora não, essa segunda aliança é para todos nós que temos a descendência de Abraão em espírito, independente de raça, de cor, de etnia, de povos. Não está escrito na testa. Amém? Nós somos o povo da descendência de Abraão agora em espírito. Ele diz que ele veio para nos salvar sem pecado aos que esperam pelo quê? Pela salvação. Somos nós, esse povo que ele escolheu, esse povo que espera com paciência, com esperança viva, amém? De morar no céu com o nosso Jesus. Amados, a gente tem visto e ouvido muito que nós vivemos para buscar a salvação. Eu tenho algo para dizer para vocês aqui, que ainda existe algo melhor. Porque a salvação é uma consequência de toda uma vida com Cristo. Mas eu quero dizer a você, amado, que começa a viver o reino de Deus hoje. A palavra de Deus diz que ele reina sobre nós, sobre tudo e todos. Ele diz que Deus, ele estabeleceu o seu trono no céu e reina sobre tudo e todos. Ele quer reinar sobre você. E ele diz que o reino dele não é de comidas nem de bebidas. O reino deles é de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Amados, o reino dele é de paz. Que paz é essa que é o reino de Deus? A paz que excede todo o entendimento. Que justiça é essa? Justiça dos homens? Dos juízes comprados? Dos advogados corruptos? Dos políticos corruptos que nós temos? Não. A justiça do nosso Deus é a justiça da justiça. Amém? Tudo perfeito. Ele disse que sim, sim, não, não. Tudo certo, tudo perfeito. Essa é a justiça de Deus. Queira viver essa justiça na sua vida. E ele diz mais, que o terceiro elemento desse reino é a alegria no Espírito Santo. Ele diz que se você buscar o reino dele, você vai ser alegre. Alegre. Porque essa alegria, ela vai vir de cima. Ela vai vir de maneira, o quê? Sobrenatural. Ela vai vir de maneira em que Deus, ele se conecta contigo através do Espírito Santo e te enche de alegria de maneira vertical, conectado com ele. Então que nós possamos começar a viver o reino de Deus sobre as nossas vidas. E a salvação, irmão Antônio, você está dizendo que não é importante. Amados, nós já vivemos o reino de Deus hoje. Vai ser apenas uma extensão dele no céu. Como diz a palavra do Senhor, a morte é o começo da vida. E sem morte não tem vida eterna. Amém? Vamos começar a viver o reino de Deus. O reino de paz, de alegria e de justiça. Amados, esta é a palavra que Deus tocou no meu coração para cada um dos irmãos. Vive essa aliança.
Essa graça de Deus sobre a nossa vida, que Jesus ele olha para mim e para ti, não vê nada de bom que não temos, e Ele nos ama mesmo assim, porque é Ele que é bom. E aí sim Ele começa a nos transformar, nos ensinar, nos capacitar e nos fazer uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. E eu agradeço a cada um dos irmãos que estão conosco através das mídias sociais, a nossa igreja, que nós estamos esses dias, né, sem nos vermos, sem a presença física, mas estamos conectados através do Espírito Santo. Amados, Deus tem me trazido a vontade, o desejo de interceder pela igreja IEU de Camusim. Eu digo a igreja IEU de Camusim porque esse foi o povo que Deus me deu especificamente para cuidar. Eu tenho orado por essa cidade, tenho orado pela essa nação, eu tenho orado pelas nações, pelo Brasil. Mas a missão, aquilo que Deus colocou em minhas mãos, esse povo que Deus tem colocado, essas ovelhas do aprisco do Senhor que tem colocado para mim cuidar, eu tenho especificamente apresentado ao meu Deus, para que haja um renovo, haja uma ativação, haja confiança, amor, paz, alegria no Espírito Santo, na vida de cada um dos irmãos. Que haja um avivamento em nossas vidas. Que não haja medo, que não haja timidez. Que haja ousadia em cada um de nós. E de esperarmos no nosso Deus com confiança e com esperança. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Oh, Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo e em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. O sacrifício de Jesus na cruz, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nada irá me separar. Nada vai nos separar do seu amor. Receba nessa noite a graça de Deus sobre a sua vida. Confie em Jesus. Tome posse dessa aliança, da herança que Jesus deixou para ti. Está tudo escrito no Novo Testamento. A palavra de Deus diz que meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Busque a tua herança, o teu direito. Tudo está escrito que é teu de direito, a tua herança. Busque, aprenda o que é teu de direito, para que tu possa reivindicar diante do teu advogado fiel, que é Jesus, e do juiz justo e verdadeiro, que é o nosso Deus. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já
da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, graças te damos, Pai, por mais esse culto, Senhor Deus, mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor Deus, para te louvarmos, para falarmos do teu amor, para falarmos da tua graça, Senhor Deus, falarmos, meu Deus amado, de tudo que é nosso de direito, da nossa herança, Senhor Deus amado, que o Senhor nos deixou como herança paz, alegria no Espírito Santo, prosperidade, vida e abundância, Senhor Deus. Nos deixou a mente de Cristo, tudo está escrito num testamento, Pai, está assinado por Ti, é meu direito, é minha herança. Senhor Deus, me ensina, meu Deus amado, a tomar posse, Pai, do que é meu de direito, Senhor Deus amado, a tomar posse de fato, Senhor Deus amado, daquilo que é meu, Senhor. Me ensina, Senhor Deus, a reivindicar através do meu advogado que é Jesus, a buscar, Senhor Deus, um juiz, Senhor Deus, que és Tu, Senhor meu Deus, que é o meu juiz justo e verdadeiro, Pai amado. E batalhar, Senhor Deus amado, pedir, Pai, o Espírito Santo que me conduza, Senhor Deus amado, contra o meu acusador, Senhor Deus, que é Satanás, Pai. Que o Teu Espírito Santo me encha de sabedoria, de conhecimento. Vem, Senhor Deus amado, e abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Nos enche, meu Deus, com Teu Espírito Santo, Senhor Deus amado. E que haja, Senhor Deus amado, luz. Tua palavra diz que Tu és lâmpada para os nossos pés, para que nós possamos caminhar em Ti, caminhar contigo na Tua direção, Pai. Vai tirando as pedras de tropeço, Senhor Deus. Vai planando, Senhor Deus, as nossas estradas, Pai. E derrama sobre nós, Senhor Deus, a Tua graça. Que haja luz na nossa vida, na nossa mente. Que tudo que havia escuridão, que haja luz, Senhor Deus amado. Ideias, uma mente criacionista sobre a nossa vida. Que chame à existência as coisas que não existem como se já existissem, Pai. Que transforme aquilo que é sem forma e vazia, Pai, em algo concreto e palpável, Senhor Deus. É nosso direito, é nossa herança, Senhor Deus amado. O Senhor já nos deu, Pai. Eu tomo posse, Senhor Deus, do que é meu, em nome de Jesus. Graças te damos, meu Deus amado, por mais uma noite na Tua presença. Eu te louvo, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Pai amado, que a Tua graça, o Teu amor, Senhor Deus amado, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos, esteja, Senhor Deus amado, sobre a vida de cada um dos irmãos nessa noite, Pai. Os guarda, os leva, os protege, Senhor Deus, os abençoa. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém, amém e amém.